Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você que é fã do futebol americano, voltando aí com os podcasts depois do problema, então pedimos desculpas aí pelos problemas causados, não tendo um podcast ontem, mas eu gravei uns stories lá no Instagram com os palpites do canal. Então, se você ainda não se inscreveu, né, não segue a gente no Instagram, por favor nos sigam, @canal Play Action. Vamos lá, gente, falando dos 3 jogos principais aqui na minha opinião, né, tirando Sunday Night e Monday Night, eu gostaria de falar com vocês sobre, desculpa aqui pelo, só ajeitar aqui o sonzinho, aê, beleza, vamos lá. Falando para vocês de 3 jogos, além do Sunday Night e do Monday Night, eu escolhi, como sempre aqui, um jogo que eu considero o melhor dentre esses 3 jogos, aí os que vamos ter mais assuntos. Então, e aí, se você tá ligado no calendário, muito provavelmente vai perceber que um dos melhores jogos aí que tem, além do seu time, seria Cardinals versus Browns no First Energy Stadium, na casa dos Browns. Então os Cardinals, os invictos 5-0, só para vocês terem uma noção, os Cardinals, eles começam essa temporada 5-0, é a primeira vez desde 1974, é isso mesmo, desse tempo todo, desde 1974 é a primeira vez que os Cardinals começam a temporada 5-0, um excepcional começo de temporada. Vamos lá, falando aí dos visitantes, né? O Kyler Murray na semana anterior, jogando contra o San Francisco 49ers, teve 239 jardas para um touchdown e 104 de rate. E o que é mais impressionante é que contra o rival de divisão, ele conseguiu 7.7 jardas por tentativa. É algo impressionante aí para um quarterback em jogo, e principalmente contra um rival de divisão. Falando em 2021, sobre o aspecto, né, sobre todo o processo do Kyler Murray durante essa temporada, são 113 de rate e 75% de aproveitamento. É o melhor quarterback nesse quesito aí, nessa temporada de 2021. E o que falar, falando de um quarterback, falando do seu alvo principal, voltando a aparecer aí, do jeito que tem que ser, o DeAndre Hopkins, com 9 alvos e 6 recepções, 87 jardas para um touchdown, e o DeAndre Hopkins vai ser uma das armas melhores aí, tipo, uma das melhores armas para essa partida contra os Browns. Só que o que me preocupa aqui, gente, falando sobre os Cardinals, é a linha ofensiva. Que a linha ofensiva é a 14ª, não é tão ruim assim, é uma linha ofensiva mediana, mas é a 14ª, né, tem permitindo 10 sacks até o momento, e preocupa para essa partida, porque você tendo aí, na questão do adversário, você tem um front seven extremamente agressivo, com o Myles Garrett e Jadeveon Clowney, tá? Então são armas aí para poder atrapalhar a vida do Kyler Murray. Então isso me preocupa um pouquinho. Só que também, tirando esse probleminha de lado, o Arizona Cardinals está no top 10 em terceiras descidas e na red zone, tendo um bom aproveitamento. Então isso pode sim ser sobressair com esse problema da linha ofensiva, ok? Falando do pass rush dos Cardinals, você tem 2 sacks e 7 quarterback hits na semana anterior, tá? Então é um bom volume de jogo, talvez aí prejudicando o Baker Mayfield, que o Baker Mayfield aí nós sabemos que não está tão bem nesse ano, ok? Apesar de ter sido bem na semana passada. E a secundária, aí vamos analisar aqui a secundária. A secundária em 2021 dos Cardinals é a 6ª, tá? Tanto em porcentagem, né? Então em 83,3 de rate, né? Em porcentagem, né? Permitindo mais ou menos isso para cada quarterback. E na questão de jardas por tentativa, ele permite 6.7 jardas por tentativa de cada quarterback aí, tá ok? Mas o que é bastante preocupante, não seria tanto assim que preocupa a linha ofensiva, mas é que bastante preocupante é a questão dos Cardinals na defesa
do ataque terrestre. É a 28ª contra o ataque terrestre, permitindo muitas jardas. A defesa dos Cardinals é a 6ª melhor em geral, mas tem esse enorme problema. Por que que eu falo isso? Vocês devem já imaginar, porque tem a melhor, quem tem a melhor dupla terrestre aí de running backs é justamente os Browns com o Nick Chubb e o Kareem Hunt. Falando desses dois caras, em 2021, vamos lá, Kareem Hunt, 5.4 jardas por carregada, tendo 59 jardas por jogo, 5 touchdowns, tá? Isso aí, ó, 59 jardas por jogo é a média que tem o Kareem Hunt, 5 touchdowns. E o Chubb, Nick Chubb, 5.8 jardas por carregada, 104.6 jardas por jogo e 4 touchdowns. Então, ou seja, é um perigo essa dupla de running backs contra essa defesa fraca no jogo terrestre, que é dos Cardinals, ok? Falando dos anfitriões, o pass rush em 2021 é o 3º melhor, por isso que eu falei aí, né, do Myles Garrett e Jadeveon Clowney, né, os dois aí defensive ends, né, o Myles Garrett pelo lado esquerdo, o Jadeveon Clowney pelo lado direito, né, nessa questão do front seven. Em 2021, 16 sacks, que é a 3ª melhor defesa em sacks, e 43 ataques ao quarterback, ou seja, quarterback hits, é a primeira. Então, olha que perigo aí para os Cardinals, tá? Só que aí, o que é que acontece? Deixa um pouco a desejar na secundária. 398 jardas por jogo, 4 touchdowns, tá? 398 jardas contra o Justin Herbert e 4 touchdowns, tá? E ela ocupa, a secundária dos Browns ocupa a 11ª posição, ok? E em 2021 é a 16ª e é a décima em rate, né, mais ou menos aproximadamente 97 de rate, e jardas por jogo 223 jardas por jogo é a 12ª. Então isso aí é um contrabalanço, né, do que o front seven consegue oferecer de perigo, mas nós sabemos que Kyler Murray consegue lidar um pouquinho melhor com a pressão, consegue se deslocar do pocket, e aí com isso consegue lançar passes em profundidade aí, principalmente, né, nós sabemos quais são as armas, DeAndre Hopkins, AJ Green, Christian Kirk, tá? E é uma grande adição a esse ataque, né, que é o Zach Ertz, que saiu a notícia hoje, né, que teve uma troca com o Philadelphia Eagles, mas como ele já jogou, ele não vai jogar nessa partida, ok? Então isso para o torcedor dos Cardinals, segura o coração aí, que vai ser para a próxima partida aí, muito provavelmente. Bom, falando aí de quarterback e de tight ends, né? Baker Mayfield no jogo passado 305 jardas para 2 touchdowns e 122 de rate. Parece que deu uma acordadinha aí, né? Para essa temporada. Esse é o Baker Mayfield que a gente quer ver. E ressuscitou o David Njoku. Ou seja, David Njoku teve, se não bobear, a melhor atuação da sua carreira até o momento. Foram 7 alvos para 7 recepções e 149 jardas para 1 touchdown. Então, ou seja, maravilhosa essa atuação. E que diria da linha ofensiva, tá? Permitindo apenas 1 sack e 1 quarterback hits no jogo passado, tá? Então, falando aí, porque a gente já tá nos aproximando aí de quase 9 minutos agora, vamos falar das chaves para vitória aí de cada equipe, e depois o que eu acredito quem deva ganhar essa partida. Kyler Murray, dos Cardinals, precisa se livrar rápido da bola, porque você vai ter pressão, principalmente aí do Jadeveon Clowney e Myles Garrett. Myles Garrett, tipo, é uma máquina. Para quem segue o cara no Instagram, veja lá, ele postou a sua decoração para o Halloween, né? Várias lápides de todos os quarterbacks que ele enfrentou e vai enfrentar ainda. Trabalhar rápido no pocket e passar a bola é a melhor opção, já que a defesa dos Browns é a 2ª melhor contra o jogo terrestre. Então acredito que o Chase Edmonds e o James Conner não seriam uma das melhores opções aqui. Eu acho que os passes em slot, em profundidade, seriam o melhor meio para alcançar a vitória. E os Browns, é claro, pressionando o Kyler Murray e dominar o relógio com o jogo corrido, já que, então acho que aqui é a chave melhor para a vitória, o jogo corrido, já que a defesa dos Cardinals é a 28ª pior da liga, como eu já havia falado, ok? Mas mesmo assim, em contrabalanços, eu acredito na equipe que está em melhor sincronia até o momento.
Então eu chuto aqui para os Cardinals ganhando aqui, mas uma vitória apertada de um field goal, ou então até mesmo de um ponto de uma posse de bola aí, ok? Então vamos seguindo aqui falando do Sunday Night Football. Um Sunday Night, eu até peço perdão para os torcedores, eu não vou dizer que não vai ser um Sunday Night animador, porque nós não teremos Russell Wilson em campo, né? Ele fez uma cirurgia no dedo do meio, né? Que teve uma lesão na última partida contra os Los Angeles Rams, né? Então os Seahawks, às 9h20 da noite, vão enfrentar o Pittsburgh Steelers no Heinz Field. E aí temos alguns detalhes, eu acredito que esse jogo vai ser um pouquinho mais rápido para se analisar, né? Então o Geno Smith entra, né? Não foi ruim, mas também não foi tão bom no jogo passado, né? 131 jardas para um touchdown, uma interceptação e 78,3 de rate, né? Tipo, de mediano para ruim aí o rate do Geno Smith. O pass rush do Seahawks, um sack e 3 quarterback hits na semana passada, até que conseguiu pressionar bem pouquinho o Matthew Stafford. E a secundária, que é o problema maior neste caso, que vai enfrentar um Big Ben que, quando está confortável no pocket, consegue achar os seus recebedores, né? O pass defense, ou seja, a secundária do Seahawks, é a 30ª, permitindo 305,6 jardas por jogo, tá? Por partida. É péssimo isso aqui, tá? E também o ataque corrido, ou seja, hello Najee Harris, aí, né? O running back titular dos Steelers, né? Tem tudo para deitar e rolar nessa partida, porque a rush defense, ou seja, a defesa contra o jogo terrestre do Seahawks, permite 4,5 jardas por carregada, tá? E 145 jardas por jogo até o momento. 300 não, é a 31ª defesa aí, então é a penúltima contra o jogo terrestre aí, ok? O que dá para se destacar do Seahawks aqui seria o DK Metcalf, né, na última partida 5 alvos e 5 recepções, 98 jardas para 2 touchdowns. Eu acho que o Geno Smith vai focar nessa sincronia. E a defesa em 2021, né, em terceiras descidas, é a 12ª, né, e na Red Zone é a 6ª. Então aí tem um certo, né, vamos dizer assim, uma certa esperança, né, tipo, contra o Pittsburgh Steelers aqui, né? E falando dos anfitriões, o Big Ben no jogo passado, né, contra os Broncos, né, jogou bem, 253 jardas para 2 touchdowns e 120 de rate. Chase Claypool voltando com tudo, né, tipo, aparecendo aí bem na partida, de 6 alvos, 5 recepções, 130 jardas e 1 touchdown. E a linha ofensiva, e o que me surpreendeu, porque jogou, né, contra os Broncos, tá? Aqui uma defesa boa, na minha opinião, né? É uma segunda melhor defesa, né? Na verdade não só na minha opinião, mas segunda melhor defesa em geral. Então permitiu apenas um sack e 2 quarterback hits aí a linha ofensiva. Então se a linha ofensiva permanecer, vai ser uma coisa muito, muito boa. Se ela permanecer nesse ritmo, né, vai ser uma coisa muito boa contra a defesa do Seahawks, ok? Falando do Najee Harris, 23 carregadas para 122 jardas, 5,3 jardas por carregada e 1 touchdown, ou seja, na semana passada. Então lembra que eu falei? A rush defense do Seahawks, né? Tipo, então, ou seja, a defesa contra o ataque terrestre permite 4,5 jardas por carregada, né? E 145 jardas por jogo. Ou seja, se o Najee Harris conseguiu isso contra a defesa dos Broncos, tá? Que é a 6ª melhor defesa, imagina o estrago que deve fazer aí contra a defesa dos Seahawks, se caso não tiver melhorado, né? E aqui na questão da secundária, né, dos Steelers, que eu optei aqui em citar, né, é a 22ª, permitindo 260 jardas por jogo. Por isso que eu falei aí, se Geno Smith conseguir uma sintonia muito boa, né, sincronizar bem com o DK Metcalf, Tyler Lockett, que precisa aparecer, não apareceu bem no jogo passado, talvez tenha alguma esperança o Seahawks, tá? Mas eu acredito que o Seahawks não deva vencer essa partida, deve vencer os Steelers com uma posse de bola. Mas vamos falar das chaves, na minha opinião,
para a partida, né? É abusar do passe, que nem eu falei, do Seahawks, né? Então o Seahawks abusar do passe, a defesa dos Steelers é a 22ª, né? Aí, e tentar pressionar o Big Ben, né? A defesa precisa tentar pressionar o Big Ben para poder fazer com que ele fique desconfortável no pocket, e a gente sabe que ele não tem uma boa mobilidade, e aí pode acabar errando alguns passes. E os Steelers correr muito com a bola, tá? Gostaria de dizer que correr bastante com a bola, neste caso. E aí, que aí a defesa do Seahawks é a 31ª, como eu falei. E os passes, eu gostaria de ver passes mais em slot, né? Que é entre o front seven e a secundária aí, para tentar não dar ganhando jardas e ganhando campo, né? Que aí deixando a defesa cansada, né? E abrindo mais espaços aí para pontos na partida, ok? Então os Steelers vencem por uma posse de bola. Estamos nos aproximando aí de 17 minutos de podcast, um tempo bom. Vamos falar aqui de Bills e Titans no Monday Night às 9h15 da noite, né? Jogaço, mas eu ainda acredito que vai ser no decorrer dessa partida, vamos ver aí um time apenas, bem tranquilo. Eu acredito que não vai ser uma partida com o andar dela, né? Tipo, uma partida que vai ser muito pegada, né? Porque um time apresenta muitos problemas, enquanto o outro está bem sincronizado. Para mim, até o momento, é o melhor time da temporada, tá? Ele não é o melhor time da AFC, é o melhor time da temporada da liga até o momento, que é o Buffalo Bills, né? Bom, vamos lá então, falando dos visitantes, porque os Bills vão ao Nissan Stadium enfrentar os Titans lá em Tennessee. Josh Allen de jogo corrido, olha que interessante isso aparecendo, né, na partida passada contra os Chiefs, né? 11 carregadas de jogo corrido, 59 jardas para 5.4 jardas por carregada e um touchdown corrido aí para o Josh Allen, que em 2021 esse cara tá voando. 12 touchdowns para 2 interceptações e 102 de rate aí em média. E no jogo passado, gente, 315 jardas para 3 touchdowns, 139 de rate e 12.1 jardas por tentativa. Então foi um monstro, mas claro, vamos lá, sem desmerecer, porque para mim foi muito mais mérito do Buffalo Bills do que de Kansas City, só vale lembrar que esses números gritantes também há muito em questão para botar na conta da defesa do Kansas City Chiefs, que esse ano, muito provavelmente, se não se acertar, pode até ir para os playoffs, mas cai antes, porque é a 32ª defesa no geral, tá? Só para vocês terem uma noção, contra o jogo corrido, a defesa do Kansas City Chiefs é a 29ª no geral, e também contra o passe é a 28ª. Então é um péssimo número aí para a defesa do Kansas City, né? Mas tudo bem, vamos falar de Buffalo Bills, vamos falar do Kansas City. E quem diria de um novo alvo aí, né, preferido do Josh Allen, tight end Dawson Knox, 4 alvos para 3 recepções, 117 jardas para um TD. E era isso que eu vinha falando há algum tempo aqui no podcast, né? Apesar de estar dando certo essa sintonia entre Josh Allen e Stefon Diggs, que não tem que ser esquecida, mas precisava sim aprimorar um pouco mais essa mescla de passes entre os recebedores, porque estava começando a ficar muito visado o Stefon Diggs, né? Então, Dawson Knox tem aparecendo cada vez mais, tá se tornando um ótimo tight end aí. O Emmanuel Sanders, no jogo passado, 5 alvos para 3 recepções, 54 jardas, 2 touchdowns, foi excepcional aí a escolha, né, aproveitando na free agent que saiu a um preço muito barato para o Bills e caiu como uma luva. Eu tinha dito isso no começo dessa temporada, eu gostei muito dessa contratação, e no lugar do John Brown, que saiu da equipe. Stefon Diggs teve um jogo, vamos dizer assim, um jogo apagado para Stefon Diggs, né? 69 jardas, 2 recepções apenas de 5 alvos, mas eu acredito que isso aí foi só um devaneio. O cara deve voltar com tudo para essa partida. A linha ofensiva, olha que maravilhoso, né? Não permitiu nenhum sec no jogo passado, tá? A defesa contra o jogo corrido, agora vamos lá chamar a atenção em algumas coisas, tá? A defesa contra o jogo corrido,
permitiu 23 carregadas, 120 jardas e 5.2 jardas por carregada aqui em 2021. É a terceira melhor defesa e a melhor defesa no geral, tá? A secundária, né, o pass defense, a secundária permite 5 pontos jardas por tentativa para 2 interceptações no jogo passado, tá? E o pass rush é o quinto melhor, né, nessa temporada, 14 sacks, e em pressão quarterback é a quinta melhor também. Então, ou seja, né, vai dar muito perigo aí essa defesa e esse ataque para o Tennessee Titans. E falando dos anfitriões, falando aqui, ó, bom, em 2021 a secundária permitindo 100.3 de rate aí, é a 21ª, e 8.4 jardas por tentativa, é a 28ª aí, empatada, né, com o Kansas City Chiefs, tá? Então, ou seja, cara, você vindo enfrentar um ataque desse com um quarterback que consegue lançar muito bem a bola, com uma bola com força, com rapidez, saindo do pocket, então ou então plantada no pocket, melhor ainda, então vão ter muitos problemas o Tennessee Titans aí nesse jogo. O que eu tenho para destacar aqui da defesa dos Titans é o linebacker Howard Lander, tá? Que em 2021 tem a metade do número de sacks do time, então, ou seja, é uma arma aí para essa partida, porém, tem que tomar um certo tipo de cuidado com o blitz, que eu já vou falar aqui para vocês, tá? Bom, Derrick Henry, alguma novidade, achar que ele seria o melhor running back dessa temporada, né? No jogo passado, 130 jardas para 4.5 jardas por carregadas e 3 touchdowns. Em 2021, o Derrick Henry tem 7 touchdowns e 128 jardas por jogo. É o primeiro aqui, e claro, é a força da equipe. Vamos ver como que a defesa dos Bills vai se comportar contra esse running back, né? Porque além disso, além de ser um running back rápido, ele é um running back que tem muita força. Então, muitas vezes você manda o cara bloquear, né? Manda um linebacker bloquear ele, e aí stiff arm pra lá, né? Tipo, empurrada pra lá, pra cá, e assim vai indo. E o Derrick Henry, tipo, consegue alcançar algumas jardas. Vamos ver aqui que seria a força para essa partida. Ryan Tannehill, 197 jardas para 1 touchdown e 107 de rate e 9 jardas por tentativa, tá? É claro que o Tannehill não é mais aquele Tannehill do Miami Dolphins que a gente vem falando aí já há algum tempo. Só que o que me preocupa é o seguinte, com a melhor defesa, né, no geral, e tendo uma defesa do pass rush 14 sacks, né, até agora em 2021, a linha ofensiva do Tennessee, meu Deus do céu, 20 sacks, né? Então, permitidos, é a 32ª, é a pior aí, a linha ofensiva do Tennessee Titans. Então, o Mike Vrabel precisa aí tentar resolver o quanto antes para essa partida. Vamos ver como que vai acontecer, né? Então, chaves para vitória aí. Bom, eu acredito que o Buffalo Bills não deva ter tantos problemas, como eu já havia falado. Vai vencer aí por 2 posses de bola. Então, Bills, abusando do passe, com Dawson Knox, Stephon Diggs, Emmanuel Sanders, pressionar o Tannehill ali, o front seven, pressionar o Tannehill para conseguir deixar o quarterback desesperado para sair do pocket, ele não tem tanta mobilidade, tá? E o front seven ficar ligado com o Derrick Henry, seria melhor, precisa barrar o Derrick Henry, por quê? O que eu gostaria de frisar aqui, né? Se por algum motivo, pra mim, eu acho muito difícil, né, acontecer, mas sabemos que na NFL tudo é possível. Se, por acaso, o Tennessee Titans conseguir avançar na partida para um devaneio dos Bills, com uma posse de bola, 2 posse de bolas, e conseguir controlar o relógio, vai ser problema pro Josh Allen tentar resolver isso aí, tá? Então vamos ver como é que vai ser. Então precisa pressionar bastante o Derrick Henry para fazer com que as terceiras descidas sejam de passe, e aí você consegue pressionar o Ryan Tannehill para ele conseguir ter bastante erros aí em passes, né? E o Tennessee Titans, que precisa fazer marcação homem a homem, não mandar blitz. Se mandar blitz contra o Josh Allen, consegue ter mobilidade, vai dar problema, tá? Porque ele, além disso, ele mandar mobilidade, ele consegue fazer passes precisos aí, em movimento, né? Tipo, então, ou seja, ele sai do pocket muito bem também. Então, não mandar blitz, marcação homem a homem, e em um caso, né? Tipo, em alguns casos aqui,
até a marcação dupla em cima do Stefon Diggs, porque é um wide receiver muito rápido e dificilmente dropa a bola, né? E forçar o jogo corrido com alguns passes, né? Eu acredito em alguns passes em slots também aqui nesse caso, para A.J. Brown e Julio Jones precisam aparecer. Ok? Tá certo? Então, duas posses de bolas aí, o Bills vence, para mim, no decorrer da partida, com mais tranquilo. Bom, lembrando, temos um jogo, agora falando dos outros jogos, os palpites rapidamente. Temos um jogo a 10h30, também em Londres, Dolphins e Jaguars. Então, aqui ó, falando, Dolphins, eu acho que está tendo algum problema de vestiário, porque não é possível, tá? Com um time que os Dolphins têm no papel, eu acredito que não seja possível que esse time esteja tendo tantos problemas, tá? Então, que nem eu falei pra vocês, né? Tipo, ó, o trio de wide receivers, né? Jalen Waddle, Devonta Parker, né? Tipo, eu acho, o William Fuller tá no ER, né? Mas, mesmo esses dois wide receivers precisa aparecer, né? E talvez o Devonta Parker vai ficar fora, então é mais uma complicação. Mas, por enfrentar um Jacksonville Jaguars que tem e também enfrenta certos problemas, então eu voto aí para uma posse de bola para o Miami Dolphins. Agora os jogos das 2 horas da tarde. Vikings indo ao Carolina enfrentar os Panthers no Bank of America Stadium. Eu acredito que o Sam Darnold volta a jogar bem, então tendo uma posse de bola aí para o Carolina. Chargers e Ravens, jogaço. Se não fosse Arizona Cardinals contra os Browns, eu teria falado sobre essa partida. Então, Chargers indo ao Baltimore, AT&T Bank Stadium, enfrentando um Ravens que vem de uma excepcional partida com o Indianapolis Colts, com o Lamar Jackson jogando demais. Então, eu aqui, por causa disso, eu acredito pela vibe que o Lamar Jackson vem entrando nas partidas, e eu acredito aqui que o Baltimore leva para uma posse de bola, mas vai ser um jogaço, vai ser pau a pau esse jogo. Los Angeles Rams indo ao MetLife Stadium enfrentando o New York Giants. Nós sabemos que os Giants se enfrentam muitos problemas, principalmente quando tu começa ganhando uma partida, arruma um meio de se prejudicar. E o Los Angeles Rams, para mim, é uma das maiores forças, na minha humilde opinião. Eu acho que o Super Bowl vem aí da NFC West, ou com o Rams ou com o Arizona Cardinals, tá? Eu acredito muito com isso. Então o Los Angeles Rams com Matt Stafford, Robert Woods, né, Cooper Kupp. Então eu acredito aí que os Rams vencem essa partida por 2 posses de bola. No Lucas Oil Stadium, duelo de divisão, Texans indo enfrentar os Colts. Cara, os Texans, eles conseguiram pressionar bastante e até mesmo ganhar por alguns momentos do New England Patriots, em estruturação, né, New England Patriots, e perdeu para si mesmo, né, permitiu que o New England Patriots vinha a ser reconstruído durante a partida e perdeu e perdeu de uma maneira desastrosa, de 25-22, e aqui os Colts não é o New England Patriots, é um time melhor estruturado, então deve ganhar por 2 posses de bola, principalmente com o Carson Wentz voltando a jogar bem. Chiefs contra o Washington no FedEx Field, né? Então o Chiefs vai a Washington enfrentar o Washington Football Team. Bom, é aquilo, né? Taylor Heinicke, né? Eu não acredito que o Fitzpatrick deve voltar tão cedo. Os Chiefs, na verdade, tipo, até vou falar aqui pra vocês, né? Vamos ver se eu consigo ver alguma notícia rapidamente aqui, se por acaso o Fitzpatrick deva voltar, né? Mas mesmo com a defesa dos Chiefs tendo certos problemas, pessoal, eu acredito que o ataque deva funcionar melhor aí contra essa defesa de Washington. O Fitzpatrick ainda está no injury reserve, então Taylor Heinicke, e aí com Kurt Samuel fora, né, então eu acho que nesse caso os Chiefs devam vencer essa partida, tá, por uma posse de bola aqui, tá. Packers, também duelo da divisão, Packers indo enfrentar no Soldier Field o Chicago Bears. É aquilo, né? Tipo, o Rodgers tem um recorde muito grande contra o Chicago Bears, 21 vitórias contra 5. Eu acredito que o Aaron Rodgers vai achar aí o Devonta Adams, o Aaron Jones, vai conseguir aí conduzir bem essa partida, vai ganhar pelo menos com uma posse de bola contra o Chicago Bears, né? Bengals indo ao Ford Field, enfrentando o Detroit Lions. Lions é um time em reestruturação. Bengals eu ainda acredito que seja um melhor time,
né? Mas vamos ver aí, eu acho que vai ser um jogo meio apertado para uma posse de bola para os Bengals. E aí, falando dos últimos 2 jogos, né? Nós temos apenas um jogo. Nós temos apenas um jogo das 5-5, que foi o Arizona Cardinals contra o Cleveland Browns. E agora nós temos os 2 jogos contra que acontece às 5h25 da tarde. Peço perdão aí pela confusão. Então, Cowboys indo ao Gillette Stadium enfrentar o New England Patriots. Olha, a não ser que o Bill Belichick tenha feito uma reestruturação muito grande nessa defesa e a secundária venha a melhorar, tipo, a linha ofensiva volte, né, que ainda tem alguns caras que estão machucados na linha ofensiva, o Trent Brown ainda, vamos esperar. Mas os Cowboys estão voando, são o melhor time, o Dak Prescott está jogando melhor, Emory Cooper, CeeDee Lamb, né? Tem o Tony Pollard, Ezekiel Elliott estão jogando bem, então voando baixo, eu acredito que os Patriots vão perder mais uma aqui, com os Cowboys recebendo com uma posse de bola, tá? Para essa partida, né? Mas os Cowboys não vencem os Patriots há muito tempo, vamos ver como é que vai acontecer nessa partida aí, o que vai acontecer nessa partida. E por final, Las Vegas, viva Las Vegas, Raiders indo ao Empower Field em Mile High City enfrentar o Denver Broncos. Cara, eu vou dizer uma coisa, se os Broncos tivessem jogado melhor contra o Pittsburgh Steelers, eu acreditaria no Denver aqui. Mas os Raiders, mesmo com esse impacto que teve aí no vestiário do John Gruden, né, tipo, pedindo demissão devido àqueles e-mails vazados, eu acredito que ainda os Raiders vão encontrar a força ainda de se manter nessa temporada, dentre, né, os melhores, vamos dizer assim, né, não tão melhores assim, mas dentre os melhores. Eu acredito que aqui vão vencer essa partida com uma posse de bola. Derek Carr lança bolas em profundidade muito bem, e na altitude isso é uma coisa muito boa para quando o quarterback lança bem a bola, tá certo? Então é isso, gente, não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário, curta o vídeo pelo amor de Deus, e sigam a gente no Instagram, @canalplayaction, tá? Um forte abraço para vocês, que tenham excelentes jogos e um bom domingo para vocês. Até mais, um abraço, tchau, tchau.